Oi, gente. Eu queria ler para vocês uma carta que foi enviada por um membro ou uma pessoa que é membro da Igreja Adventista e enviou essa carta para Aunt Savvy, bem conhecida aqui entre os Adventistas, porque se você for no AdventistToday.org, é como uma revista na internet, tá? E aí tem a parte que você pode mandar perguntas para essa tia Savvy e ela responde. Então, essa pessoa, membro da Igreja Adventista, como eu fui um dia, ela faz uma pergunta. Eu queria ler essa carta para vocês. Eu fiz uma tradução livre aqui, mas segue aí. Olha o que ela fala. Ela escreveu essa carta no dia 15 de maio de 2023. Querida tia Savvy, os protestantes, historicamente, sustentam a ideia de suficiência bíblica. É isso que nós somos cristãos. Nós sabemos que a Bíblia é suficiente. E que a Bíblia é a autoridade final para os cristãos. E que todas as outras autoridades são subservientes a ela. Nossa primeira crença, ela diz, nossa primeira crença fundamental afirma que, se vocês querem ver porque os meus vídeos que eu postei, as 28 razões porque eu saí da Igreja Adventista, eu ainda não terminei ainda, mas tem lá o vídeo 1 e uma das razões é exatamente essa aqui, a crença com relação à palavra de Deus. Aí ela diz assim: a gente acredita que é a revelação infalível de sua vontade e que contém o conhecimento necessário para a salvação, mas não diz exatamente que é a única autoridade. Exatamente, a crença número 1 não diz que a palavra de Deus é a única autoridade. Vocês vão checar lá o que eu falei, mais ou menos uns 2 anos, e tá aqui essa pessoa dizendo a mesma coisa, tá? Então eu fui adventista do sétimo dia minha vida toda. E eu acreditei em coisas que o mundo todo acredita, tá? O mundo todo dentro da Igreja Adventista. Não vocês que fazem de conta que são adventistas, ou os que estão liderando a Igreja Adventista, sabendo desses erros e passando por cima, porque não querem abrir mão do dinheirinho, das ajudas financeiras, né? É difícil, mas quando você passa para escolher entre dinheiro e a palavra de Deus e a verdade vinda de Deus, que tem tudo a ver com sua salvação, você está pisando num lugar muito perigoso. Cuidado. Mas deixa eu terminar de ler. Gente, eu vou terminar de ler a carta sem fazer comentário. Vamos ver se eu consigo. Aí tá assim. Aí a pergunta dela é: eis porque faço a pergunta. Olha só. Eis porque faço a pergunta. Quando falamos de interpretações das Escrituras, nenhum texto bíblico é a última palavra. Em cada livro, em cada lição da escola sabatina, as doutrinas bíblicas devem ser confirmadas por citações de Ellen White. O que é que eu falo para vocês com relação a não estudar as lições da escola sabatina? As lições da escola sabatina estão fazendo vocês terem a mente lavada, lavagem cerebral, lavada. Tô passando Clorox aí, como é que é água sanitária na mente de vocês. Tia Savvy, os adventistas realmente acreditam que a Bíblia é suficiente? Olha, um adventista perguntando a tia Savvy: peraí, tia Savvy, será que a gente acredita mesmo na suficiência da Bíblia? Porque ela acabou de dizer, todos os livros, todas as lições que ela sabe, batina, todos os artigos, elas citam a palavra de Deus, mas tem que confirmar pelas escritas de Ellen White. Aham, olha a resposta. Quer ver a resposta? Gente, essa é uma resposta de dentro da escola sabatina, tá? Se você for lá no site agora, você não vai encontrar a revista de maio. Não na relação normalzinho que você lá. Você tem que ir muito mais. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês irem atrás, porque eles tiraram da cronologia de onde elas foram
postadas para que vocês que eu falo, vocês que são estudiosos da Bíblia e que sabem os enganos de dentro da Igreja Adventista. Olha a resposta da Igreja Adventista com relação à pergunta: a palavra de Deus é suficiente? Olha aqui. E a pessoa assina crente da Bíblia. Aí a tia Sari responde: caro crente da Bíblia, você faz uma pergunta muito difícil, que tem incomodado muitos adventistas. Na verdade, nós adventistas temos não uma, mas duas autoridades que são empregadas por alguns para substituir a Bíblia, embora aqueles que o fazem geralmente o neguem. Tá? A primeira autoridade é Ellen White, nossa 17ª crença fundamental. Não cheguei lá ainda não, tá nos meus vídeos. A crença fundamental diz que os escritos de Ellen White deixam claro que a Bíblia é o padrão pelo qual todo o ensino e experiência devem ser testados. Mas, na verdade, a tia não consegue imaginar os líderes da igreja dizendo: bem, nesse caso, Ellen White estava errada, então vamos seguir a Bíblia. Mesmo nos casos em que seus escritos são reconhecidos como biblicamente, historicamente ou cientificamente questionáveis, a gente ainda fica com eles. Em um discurso no Concílio Anual de 2014, o elder Ted Wilson, o pastor Ted Wilson, que é o presidente da Conferência Geral, abordou isso em um sermão intitulado O Movimento, a Mensagem e a Missão Profética de Deus e sua tentativa de neutralização pelo diabo. O diabo não quer neutralizar. O diabo foi quem inspirou. Por que ele vai querer neutralizar? Ele quer neutralizar a palavra de Deus, que é suficiente. Vai escutando. Nesse ponto, você pode dizer: por que o pastor Wilson sempre se refere à Bíblia e ao espírito de profecia? A Bíblia não é suficiente para tudo que precisamos saber? Claro que sim. Como adventistas do sétimo dia, acreditamos na sola escritura. Sabe o que significa, né? É somente a Bíblia, somente as escrituras. Cremos que a palavra de Deus é a autoridade final de toda fé e prática cristã. Tá? E é nessa mesma palavra de Deus que o Senhor revela que seu povo nos últimos dias seria guiado pelo dom profético. Por essa definição, sola escritura inclui os escritos de Ellen White. Ela está dizendo aqui que a sola escritura, ela inclui os escritos de Ellen White também. Eu queria que vocês me mostrassem aonde. Tia será direta. A tia Sérgio vai ser direta com você. Enquanto nenhum adventista tiver liberdade para manter uma doutrina bíblica que Ellen White não aprovou, Ellen White está efetivamente acima da Bíblia. Posso ler de novo para vocês aqui? Enquanto nenhum adventista tiver liberdade para manter uma doutrina bíblica que Ellen White não aprovou, Ellen White está efetivamente acima da Bíblia. Vocês são escravos. Vocês não são livres para ler a Bíblia. Meu Deus, vocês viram? Eu fui livre. Hoje sou livre para servir a Jesus. E o Jesus da Bíblia, não o Jesus ensinado por Ted Wilson ou Ellen White. A segunda autoridade é a própria igreja. Olha só. Vocês já viram como é parecido a igreja adventista com o catolicismo? Porque eles também dizem que não é só a Bíblia, são também as tradições da igreja católica. Então, vocês aí estão fazendo a mesma coisa, adventistas. É a Bíblia mais tradição que Ellen White, que é a tradição de vocês dizer que ela é
profetiza inspirada por Deus, ela foi inspirada pelo capiroto. Eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Porque Paulo é bem claro, lá no livro de Gálatas, que ele diz, olha, se um anjo descer do céu e trouxer para você um evangelho diferente do que eu ensinei, que é o evangelho que está em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, se um anjo do céu chegar e ensinar diferente, que seja maldição. Vocês estão seguindo um evangelho amaldiçoado. Saiam dessa igreja, meus amigos. Saiam dessa igreja adventista do sétimo dia, que na verdade chama igreja, mas é aceita. Mas olha, antes de eu terminar aqui, dizer só pra vocês, não fique simplesmente, meu desejo não é só que você saia. O meu desejo é que você seja liberto para descobrir a verdade. Quando a mentira é exposta. Mas a verdade você só vai conhecer dentro da palavra de Deus. Quando você passar a ler a palavra de Deus. E por isso que eu tenho vários grupos. A gente se encontra por Zoom e a gente estuda a palavra de Deus. A gente vai verso por verso, capítulo por capítulo. Porque a gente quer que a palavra de Deus fale pra gente. Então, se você quiser fazer parte de um desses meus estudos, nós nos reunimos geralmente entre as 7, 8, tem alguns dias que até 9 da noite. Eu mando para você o link, você manda seu e-mail para debbiebuffoni@gmail.com e eu mando para você o link e você faz parte. Nós já temos uma família de estudo da Bíblia. E é isso que a gente precisa. A gente precisa expor a mentira, e é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Mas a gente precisa também dar uma oportunidade de você ter a verdade aos seus pés. E essa verdade é só através da palavra de Deus e comunhão com Ele. Tá? Então, se você tem condições de fazer isso sozinho, com algumas pessoas que você conhece, muito bem. Se não, mande esse e-mail para mim, a gente vai começar um outro grupo e a gente vai começar estudando a palavra de Deus. Mas voltando para a carta e o resto do que a tia Savvy fala. Quando o julgamento da Conferência Geral, que é mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, olha só. Quando o julgamento da Conferência Geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, gente, é o Papa, né? O Papa Adventista aqui, o que é isso? É um poder romano? É exercido. Meu Deus, a independência privada e o julgamento privado não devem ser mantidos, mas devem ser entregues. Olha como. A segunda autoridade é a própria igreja. A liderança da Associação Geral leva muito a sério uma declaração de Ellen White, volume 3, dos Testemunhos, página 492, essa é a citação em inglês do livro que eu tenho aqui. Mas, mais uma vez, eu digo para você o que ela fala. Quando o julgamento da Conferência Geral, que é a mais alta autoridade que Deus tem sobre a terra, é exercido, a independência privada e o julgamento privado não devem ser mantidos, mas devem ser entregues. Você não pode pensar, a igreja pensa por você. Você não pode ter nenhum tipo de pensar ou tomar algumas conclusões com relação ao que você aprende. Você tem que entregar tudo isso à igreja. Se a Associação Geral puder votar os significados dos textos das Escrituras em declarações doutrinárias fundamentais pelas quais as crenças dos membros e obreiros da igreja são medidas, afetando sua associação ou emprego. Olha aí, pessoal, vocês com medo de perder o emprego. Então, a Associação Geral se colocou acima da Bíblia. Então, a tia acredita, tia Savvy, queria conhecer a tia Savvy. Ela acredita que a resposta para a sua pergunta é um simples não.
os adventistas não se apegam oficialmente à suficiência das escrituras. Está sujeito tanto a Ellen White quanto à autoridade da Conferência Geral, tá? Você que é membro, você não pode ler a Bíblia e chegar com as próprias conclusões, como eu cheguei e eu saí. Porque quando você lê a Bíblia, você chega às próprias conclusões com o Senhor, com o Espírito Santo. Você não consegue ficar. Se você for honesto com o Senhor Jesus, o seu Salvador, você sai. Mas isso não impede nenhum adventista individual de conduzir sua vida apenas pela Bíblia e pela Bíblia. E espero que a maioria o faça. Você pode viver a sua vida de acordo com a Bíblia, mas quando você senta lá nos bancos da igreja adventista, que você devolve o seu dízimo para a igreja adventista, você está dizendo: eu sirvo a essa seita e eu apoio o que essa seita ensina. E eu não tenho liberdade de dizer o que eu acho que é verdade, o que eu vejo que é verdade na Bíblia, porque eu tenho que aprender e ensinar o que está escrito nos livros, nos artigos, nas lições de escola sabatina, nos sermões. Tá vendo? Agora, você pode escrever para tia Savvy, sabia? Você escreve para ela lá, ó, dearandsavvy.gmail.com. Eu posso colocar aqui, vou colocar aqui embaixo para vocês. E você vai ter suas respostas, mas não necessariamente todas serão publicadas. Mas, olha só, eu queria só mostrar para vocês. Agora, a Conferência Geral, ela subsidia esse povo aqui, tá? Adventist Today.org é subsidiado e é altamente aprovado pela Conferência Geral da Igreja Adventista, tá, gente? Então, isso aqui precisa ser enviado para todo mundo. Agora, se a Igreja Adventista, os líderes, o Ted Wilson, pastor Ayrton Keller, que eu já tive um carinho, eu tenho um carinho grande pelo senhor, eu trabalhei para o senhor, eu fui sua secretária de jovens. Hoje o senhor é a segunda pessoa lá dentro da Conferência Geral. E eu sempre admirei o senhor. E eu achava que o senhor era sincero e honesto. Mas na posição que o senhor está, o senhor tem consciência de todas essas coisas. E se o senhor não põe a boca no trombone, como fala, se o senhor não fala a verdade que está na palavra de Deus, só tem duas opções. Ou o senhor está realmente cego, como o coração endurecido, como foi o de Faraó, ou o senhor está sendo desonesto com o senhor mesmo, com seus filhos, sua esposa, amigos que o senhor teve, e principalmente sendo desonesto com o Senhor Jesus, que o Senhor nunca conheceu. Tenha misericórdia de vocês todos, porque olha, o tempo está próximo. Vocês estão adorando ensinos de demônios.